Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula do nosso curso de Física 1, no qual nós vamos começar a falar sobre as leis de Newton. Então, na nossa última aula, nós vimos o conceito de força, certo? Nós vimos que a força é uma grandeza física responsável pela alteração da velocidade dos corpos. A força apresenta um aspecto vetorial, ou seja, ela tem módulo, direção e sentido. E além disso, existem diversas forças na natureza. A força é medida com um dinamômetro e as unidades principais dela é o Newton e a Dina. Na aula de hoje nós vamos ver a primeira lei de Newton, que estabelece a existência de referenciais inerciais. É necessário que existam esses referenciais inerciais na física para que a partir deles nós consigamos definir as leis da física. Portanto, esses referenciais inerciais eles são fundamentais para que a gente consiga estabelecer essas leis. Daí a importância da gente entender o que são exatamente esses referenciais inerciais. E dentre essas leis definidas, uma delas vai ser a segunda lei de Newton, que resolve o problema da dinâmica que nós já falamos várias vezes ao longo desse curso. Então vamos recapitular alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito de referencial, em que o referencial é uma pessoa munida de objetos de medidas, como uma régua ou um cronômetro. O conceito de força que nós vimos na aula passada, que são grandezas físicas que alteram a velocidade de um corpo, como por exemplo o empurrão, ou a força-peso, ou a força normal, que sustenta os objetos em cima de superfícies. Tá? E a partir desses dois conceitos a gente consegue definir, a gente começa a discutir melhor as leis de Newton, que vão resolver o problema da mecânica, que é saber como que os corpos se movem. Basicamente essa é a ideia que nós vamos perseguir. Então, vamos começar. E antes disso, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que deixem comentário para quaisquer dúvidas que vocês tiverem. E vamos começar a discutir agora qual é a primeira lei de Newton. Então, basicamente, a primeira lei estabelece o seguinte: existem referenciais nos quais não age nenhuma força, certo? Então, essa daí é a primeira lei de Newton. Ele diz que existem na natureza esses objetos, esses referenciais nos quais não existe nenhuma força que haja sobre eles. Em princípio, vejam bem, é muito difícil de fazer uma afirmação, porque ela é muito categórica. Ela afirma que não existe nenhuma força que age sobre o corpo. Em geral, a gente assume que isso daí é uma questão em que a gente faz algumas aproximações para que isso daí seja verdade, mas afirmar categoricamente que isso daí é de fato existe, tem que ser dado por meio de uma lei. Mas, apesar disso, a gente diz quais objetos se assemelham a referenciais que não agem nenhuma força. Uma delas são as estrelas fixas, que os povos antigos já observavam durante seus estudos astronômicos, observavam que certas estrelas sempre permaneciam nos mesmos locais. Então, em princípio, nós dizíamos que elas estavam suficientemente longe, de tal maneira que a proximidade dela com outras estrelas era tamanha que não existiria nenhum tipo de interação entre elas. E de uma maneira um pouco mais simplória, um pouco mais pé no chão, nós podemos falar que a Terra também é um referencial no qual não age nenhuma força, desde que nós consideremos fenômenos que aconteçam em intervalos de tempos muito curtos, da ordem de minutos ou horas, nada superior a isso. Perfeito? Então esses daí são dois exemplos de referenciais nos quais não agem nenhuma força.
E a importância de nós estabelecermos esses referenciais é porque eles são referenciais limpos, por assim dizer, nos quais não há participação de forças externas nesses referenciais. Por exemplo, se nós estivermos dentro de um ônibus e esse ônibus faz um freio ou então acelera, a gente sente dentro desse ônibus uma força que puxa a gente para algum dos lados, dependendo do tipo de mecanismo de frenagem ou aceleração que a gente estiver fazendo. E devido a isso, as nossas leis da física vão ter que considerar esse tipo de ação acontecendo. Portanto, é necessário que a gente encontre referenciais onde isso daí não aconteça. E esses referenciais onde isso não acontece são esses nos quais não haja nenhuma força. Em particular, nós chamamos esses referenciais nos quais não haja nenhuma força de referenciais inerciais. E é em cima desses referenciais inerciais que nós vamos estabelecer as leis da física, em particular a segunda lei de Newton. Então, uma das coisas que a gente pode se perguntar aqui é por que a gente não fala sobre a lei da inércia, que é o que em geral é sempre colocado em livros textos, tá? Essa lei da inércia, ela basicamente afirma que todo corpo no qual não haja forças está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Por que a gente não faz esse tipo de afirmação? É simplesmente pelo seguinte: a lei da inércia, da maneira como foi colocada agora há pouco, ela pode ser deduzida a partir da segunda lei de Newton, tá? Então, nós vamos ver na próxima aula o que seria essa segunda lei de Newton, e depois nós vamos ver que nós podemos deduzir essa lei da inércia a partir da segunda lei de Newton. O problema é que essa segunda lei de Newton, ela requer a existência de referenciais inerciais. E esse é o ponto principal. Ela precisa de referenciais inerciais que estão definidos em cima dela. A gente precisa de referencial inicial para poder definir a segunda lei de Newton de uma maneira completa, tá? Portanto, é necessário que a gente afirme que esses referenciais existam para que a gente consiga utilizar a segunda lei sem nenhuma espécie de problema. Daí, portanto, que é preciso que a gente fale que a primeira lei de Newton é a existência de referenciais iniciais e não propriamente a lei da inércia. Perfeito? Então, na próxima aula, nós vamos estudar a segunda lei de Newton, tá? Essa segunda lei de Newton vai mostrar que existe uma relação entre a força que age no corpo e a aceleração que esse corpo produz, e que essas duas quantidades vão estar interligadas por uma grandeza física chamada massa. Tá? Então, novamente, peço que vocês se inscrevam no canal. Quaisquer dúvidas, escrevam nos comentários. Deem um joinha no vídeo também. E agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima.